Você conhece o homem que tentou curar o Coringa? Acredite ou não, numa das vezes em que o Batman conseguiu prender o Coringa no asilo Arkham, o Dr. Ben Arnell estava conversando com o Coringa no asilo, dentro da cela dele. Basicamente, ele não queria apenas diagnosticar o que o palhaço tinha. Na verdade, todos já sabiam disso. Ele queria mesmo era ser o primeiro a conseguir curar a loucura do Coringa. É claro que o palhaço riu ao ouvir isso e respondeu que isso não importava, já que curá-lo não traria de volta todas as pessoas que ele matou. Na verdade, para ele, as ações do doutor eram guiadas por puro ego e não por se importar com os outros. Assim, vendo a gravação mais tarde, a colega de Ben, Mary, perguntou a ele se o Coringa estava certo sobre tudo aquilo. Bom, pro Ben, se ele pudesse curar o Coringa, eles poderiam curar várias outras pessoas com problemas parecidos com o dele. Porém, Mary informou ele de que agora ele só tinha mais 2 semanas com o Coringa, já que ela tinha medo de perdê-lo para esse maluco. E é claro, apesar de frustrado, Ben aceitou, já que ele sentia que estava muito perto de finalmente entender a mente do Coringa. Com isso, ele voltou para casa e passou um tempo feliz com a sua família. Isso até chegar à noite, quando ele foi botar o seu filho na cama e contar uma história para ele dormir. Uma história sobre um lugar feliz chamado Happyville, com bichinhos fofinhos e um personagem chamado Senhor Sorriso que matou todo mundo. Óbvio que Ben ficou totalmente confuso e surpreso como que esse livro por acaso foi parar ali. Bom, o filho dele respondeu que ele mesmo deu esse livro a ele. Porém, Ben não se lembrava disso. De qualquer forma, ele foi se deitar, onde a sua esposa mostrou a sua preocupação com ele, mas Ben assegurou que ia ficar tudo bem. Porém, Ben teve um pesadelo e ouviu algo vindo do seu escritório, e chegando lá, sua esposa acabou aparecendo e perguntou o que ele estava fazendo ali, e ele só disse que veio conferir algo. No dia seguinte, Ben estava conversando mais uma vez com o Coringa, até que o palhaço perguntou se ele queria saber de onde ele era. Ben disse que sim, então o Coringa disse que veio de um lugar chamado Happyville. Isso, claro, até o Senhor Sorriso chegar na cidade e matar todo mundo. Ouvindo isso, Ben correu dali, mais confuso do que antes, só que para piorar, enquanto ele estava no banheiro, Ben viu uma porta e ao abri-la, ele viu um homem morto dentro dela. Ou não, na verdade, Ben estava apenas alucinando. Isso estava tudo muito confuso, mas uma coisa estava bem clara, e isso era de que agora Ben estava num estado mental péssimo, que só estava cada vez mais e mais piorando. Com o passar do tempo, Ben tinha mais e mais sonhos estranhos que mostravam o quanto ele estava sendo afetado com esse tratamento do Coringa, que na verdade estava mexendo com ele, não conseguindo mais diferenciar direito o que era ou não real. De acordo com ele, existem 2 mundos e Arkham estava bem na borda entre eles dois. Com isso, mais uma vez, Ben conversou com o Coringa, perguntando agora a ele qual que era o seu medo. Porém, o palhaço apenas começou a falar sobre a doença do mundo e que a humanidade que não conseguia viver na realidade e não ele. Ben então aproveitou para perguntar como que foi o primeiro encontro do palhaço com o Batman, onde o Coringa revelou que ele era sua verdadeira e única alma gêmea. Mas foi bem aí que o palhaço perguntou como estavam Anna, a esposa de Ben, e Simon, o seu filho. Isso obviamente descontrolou Ben mais uma vez. Como que o Coringa sabia os nomes deles? Bom, Mary o tirou dali bem nessa hora e Ben admitiu que isso demoraria mais do que 3 semanas. Porém, antes que a Mary pudesse dizer algo a ele, um guarda interrompeu a conversa entre os dois e ela falou para ele tirar um dia de folga. O problema é que Ben estava cheio de dúvidas e num estado mental totalmente quebrado, tanto que mesmo com a sua família implorando, Ben saiu e foi direto ao Arkham para fazer o Coringa dizer como ele conseguiu tantas informações sobre a família dele. Ben nunca disse nada sobre eles nessas 3 semanas do tratamento, só que foi nesse momento que o Coringa revelou a ele que não fazia mais só 3 semanas. Isso porque esse tratamento já estava acontecendo há mais de 3 anos. Mas calma que essa nem foi a melhor parte, digamos assim. Ele sabia os nomes deles porque o próprio Ben contou a ele alguns meses atrás. Isso logo depois da Anna deixá-lo e levar o Simon junto com ela. Tudo muito confuso, mas foi aí que Ben percebeu que todos os dias que ele passou com a sua família, na verdade foi apenas uma grande ilusão que ele mesmo acabou criando. Com isso, Ben correu para casa só para encontrá-la vazia e finalmente perceber que existem 2 mundos, mas o que aconteceria se você não soubesse mais em qual deles você estava?
estava. Bom, mais uma vez, Ben voltou ao Arkham, mas agora com um plano em mente. Ele apagou o segurança e foi até o Coringa, onde ele começou a espancar o palhaço, exigindo que ele contasse o que ele fez com ele. Porém, o palhaço só explicou que não foi ele, foi simplesmente o mundo. A loucura da sociedade fez o Ben enxergar o absurdo da vida que o Coringa sempre viu. Agora, finalmente, Ben estava totalmente quebrado, chorando enquanto o Coringa dizia que era culpa do mundo, mas agora era hora de se vingar. Assim, Ben abriu todas as celas do asilo Arkham e depois o Coringa deu a ele o endereço da sua família, dizendo que era lá onde eles iriam começar. Então, Ben foi atrás da sua família, enquanto o Coringa ficou pra trás lutando com simplesmente o Batman, que perguntou a ele o que ele tinha feito dessa vez. Bom, o palhaço respondeu que esse era um projeto de longo prazo dele e agora o doutor estava a caminho da esposa e do filho dele e cabia ao Batman decidir se ele ficaria com o Coringa ou se ele salvaria eles. Em outro lugar, Ben entrou pela janela da casa e encontrou a sua esposa. Os dois acabaram discutindo um pouco enquanto ele apontava a arma para ela, mas quando Ben estava prestes a puxar o gatilho, seu filho apareceu, o que terminou de quebrá-lo de vez. Porém, o fez perceber uma coisa, que não importa o quão fundo nós caímos, nada pode tirar a nossa esperança. Então agora voltamos direto pro asilo Arkham. Ben acabou sendo preso numa cela, onde ele estava conversando com a sua ex-colega de trabalho, a doutora Mary. Ben contou a ela sobre a sua preocupação com o Coringa, ainda mais por tudo que ele tinha feito com ele, por ele ainda estar solto por aí. Isso tudo porque se o Coringa realmente era uma doença, então o que eles fariam quando essa doença se espalhasse por aí? Bom, como a Mary respondeu a ele, a única coisa que nós poderíamos fazer era esperar a escuridão passar e rezar para que a esperança fosse o suficiente. Bem, se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de já deixar o seu like aí embaixo e também de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. E agora eu te vejo num desses dois vídeos aqui, que eu tenho certeza que você também vai gostar.